Quando eu despertar, serei semelhante a ti. Salmo 17, 1-15. A leitura de hoje é o Salmo 17. O texto de hoje fala da impecabilidade e da irrepreensibilidade do Messias, Jesus. Também fala da proteção e da salvaguarda de Deus sobre o Messias, Jesus. Fala também dos ímpios inimigos que se opõem ao Messias, Jesus. Fala também do julgamento de Deus sobre esses inimigos e da ressurreição do Messias, Jesus. Então, o que diz? Hoje, vamos explorar isso e compartilhar a graça. Primeiro, o texto de hoje fala da impecabilidade e da irrepreensibilidade do Messias, Jesus. O texto de hoje, Salmo 17, 1-5, diz: Ouve a retidão, Senhor, atende ao meu clamor. Inclina os teus ouvidos à minha oração, aos lábios que não enganam. Que o meu julgamento seja apresentado diante de ti, que os teus olhos se voltem para a justiça. Tu sondaste o meu coração, visitaste-me de noite, provaste-me, mas nada achaste. Decidi que a minha boca não pecará. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas da violência. Os meus passos seguiram firmemente as tuas veredas, e os meus pés não resvalaram. Ouve a retidão, Senhor, atende ao meu clamor. Aqui, o eu refere-se ao Messias, o Filho de Deus, Jesus, que virá a esta terra em carne daqui a 1000 anos. Aqui, a palavra honestidade significa correção, retidão e justiça, e também pode ser traduzida como justo. Ou seja, essa palavra é frequentemente usada na Bíblia para indicar um estado de ausência de pecado ou perfeição, e às vezes também pode ser vista como um atributo de Deus. Por exemplo, quando dizemos, Deus é justo, significa que Deus é sem pecado e perfeito. Em outras palavras, Deus é sem pecado, irrepreensível, justo, honesto e cheio de amor, misericórdia e compaixão. Em outras palavras, essa palavra aqui significa que o ser chamado Eu é o Messias, o Filho de Deus, Jesus, que virá a esta terra em carne. Em outras palavras, o Messias, Jesus, é o Filho de Deus que é sem pecado e irrepreensível e, de fato, transbordante de amor, misericórdia e compaixão. Não, significa que quando o Filho de Deus vier a esta terra, ele enfrentará todos os tipos de dificuldades e tribulações, e então se aproximará de Deus e orará. Escutem a minha oração, que provém de lábios que não são enganosos. Aqui, a expressão lábios que não são enganosos também é uma sinédoque, significando a ausência de pecado e a perfeição do Messias Jesus. Ou seja, o Messias Jesus é completamente sem pecado, sem falha, em seus pensamentos, palavras ou ações. Não, mesmo à luz da Bíblia, ele é perfeito e completo. Ele é o Filho de Deus, que transborda amor, compaixão e misericórdia. Então, por que estou dizendo isso agora? Pode-se dizer que é porque ele sabia de antemão que o Messias Jesus seria falsamente acusado de ser um pecador ou incompreendido por seus inimigos. De fato, quando Jesus veio a esta terra em carne, vemos que seus inimigos zombaram dele e o apontaram na cruz, incompreendendo e pensando, ele deve ter cometido algum pecado secreto, ou ele deve ter blasfemado contra Deus. E como podemos orar? Que o meu julgamento permaneça diante de ti, Senhor, que os teus olhos se voltem para a justiça. Esta oração é a oração do Messias Jesus, que está no céu. Ela se aproxima de uma proclamação profética, pois se cumprirá plenamente. Com isso em mente, é útil compreender a passagem de hoje. Aqui, meu julgamento significa o julgamento de Deus sobre mim. Em outras palavras, Deus examinará se o Messias Jesus é verdadeiramente culpado, à medida que o criticam, ridicularizam e zombam dele, e revelará o seu julgamento. Aqui, justiça é usado como plural de glória e majestade, significando justiça da glória, justiça da majestade e honestidade da glória. Isto é, Deus examinará e julgará o Messias Jesus, vendo a sua justiça da glória, justiça da majestade e honestidade da glória. Em outras palavras, ele verá a beleza da glória, a beleza da majestade e a honestidade da glória que o Messias Jesus possui, como o Filho original de Deus. Tu sondaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, mas não encontraste pecado algum. Aqui, essa noite simboliza o Messias Jesus sendo crucificado por seus inimigos, derramando seu sangue e sendo sepultado no túmulo. Aqui,
A palavra coração pode ser vista nos Salmos de Davi como referência ao corpo do Messias Jesus no túmulo, ou ao seu corpo espiritual ressuscitado. Isso também se aplica aqui. Aqui, refere-se ao corpo de Jesus no túmulo. Em outras palavras, esta passagem expressa como se Deus estivesse visitando Jesus no túmulo, examinando, inspecionando e analisando o seu corpo. Contudo, Deus não encontrará nenhum pecado ou mácula no Messias Jesus. É claro que esta frase é usada no pretérito perfeito profético, expressando a certeza de algo futuro. Resolvi não pecar com a minha boca. Aqui, resolvi expressa a vontade divina do Messias Jesus. Além disso, a expressão não pecarei com a minha boca é uma sinédoque, significando que o Messias Jesus resolveu não pecar em seus pensamentos, palavras ou ações. O que isso representa? O que você acha? Nós também, em nossos pensamentos, palavras e ações, às vezes resolvemos repetidamente, de agora em diante, não pecarei. Não, no meu caso, resolvo repetidamente com frequência. De agora em diante, não pecarei. Mas essas resoluções e esperanças não duram muito, e muitas vezes as vejo desmoronar. Em momentos como este, lamento e suspiro, ó Deus. O que farás com este pecador? Por que isso acontece? Por que sempre tropeçamos e caímos, mesmo resolvendo repetidamente? É porque vivemos nesta terra com um corpo corrupto e depravado. Por causa dessa corrupção e depravação, o instinto pecaminoso dentro de mim está constantemente se contorcendo e ressurgindo em meu corpo. No entanto, como o Messias Jesus é inerentemente e essencialmente impecável, ele não pode pecar, mesmo que o deseje. Não, cada pensamento, palavra e ação do Messias Jesus transborda perfeição e plenitude. Ele é o tipo de pessoa que jamais pode pecar, mesmo que o deseje. Quanto às obras dos homens, tenho obedecido à palavra dos teus lábios e me guardei de andar nas veredas da violência. Aqui, as obras dos homens são expressas em contraste com as obras do próprio Messias Jesus, o Filho de Deus. Em outras palavras, o Messias Jesus, como nós, humanos, como o povo de Deus, seguirá a palavra de Deus e não andará nas veredas da violência. Em outras palavras, ele não cometerá nenhum pecado fora da palavra de Deus. Não é verdade? Pecado refere-se a agir fora da palavra de Deus. Ou seja, deixar de amar o próximo como a si mesmo é pecado, e deixar de amar a Deus como a si mesmo também é pecado. Não, qualquer coisa que não esteja de acordo com o que a Bíblia diz é pecado. No entanto, o Messias Jesus, mesmo à luz deste versículo bíblico, agirá de forma perfeita, completa e perfeita. Em outras palavras, ele jamais pecará. Meus passos seguiram as tuas veredas, meus pés não tropeçaram. Aqui, meus passos simbolizam os pensamentos, as palavras e as ações do Messias Jesus. Além disso, teus veredas daqui se referem às palavras, à vontade e aos planos de Deus. Em outras palavras, este versículo significa que o Messias Jesus não se desviará nem um pouco das palavras, da vontade e dos planos de Deus em seus pensamentos, palavras e ações, mas os defenderá, seguirá e obedecerá firmemente. Em outras palavras, ele guardará e praticará toda essa lei, a palavra de Deus. Não, o Messias, o próprio Jesus, será sem pecado ou mácula. Além disso, por meio disso, Deus cumprirá e realizará toda a vontade, propósito e planos que tinha ao enviar o Messias, Jesus, a esta terra. Em segundo lugar, o texto de hoje fala da proteção e do cuidado de Deus para com o Messias, Jesus. O texto de hoje, Salmo 17, 6, 9, diz: Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me responderás, inclina os teus ouvidos e ouve as minhas palavras. Mostra a tua maravilhosa misericórdia, Senhor, que com a tua destra salvas aqueles que em ti se refugiam contra o opressor. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, do inimigo cruel que me cerca. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me responderás, inclina os teus ouvidos e ouve as minhas palavras. Novamente, esta oração é a oração de Jesus, o Filho de Deus, que habita nos céus. A oração deste Filho de Deus está mais próxima de uma proclamação profética, pois sempre se cumpre e se realiza.
Em outras palavras, Deus Pai está dizendo que se o Messias Jesus vier a esta terra em carne e osso e orar, ele ouvirá e responderá. Contudo, este versículo também significa que, como o Messias Jesus é sem pecado e irrepreensível, Deus estará com ele, ouvirá e responderá às suas orações, e o protegerá e guardará. Senhor, mostra o teu maravilhoso amor, tu que com a tua destra salvas aqueles que em ti se refugiam dos que se levantam contra eles. Aqui, a destra simboliza o poder e a autoridade de Deus. Em outras palavras, Deus usa o seu poder e a sua autoridade para salvar aqueles que se refugiam nele daqueles que se levantam contra eles. Mesmo que aqueles que se refugiam nele sejam pecadores. Quanto mais, não salvaria o próprio Messias Jesus? Além disso, como o próprio Messias Jesus é sem pecado ou mácula e veio a esta terra para resolver o problema do pecado, Deus certamente o salvará do seu sofrimento e tribulação. Não, Deus sem dúvida revelará sua bondade única, isto é, seu amor da aliança. Em outras palavras, assim como Deus planejou desde a eternidade passada, ele salvará o próprio Messias Jesus de seu sofrimento e tribulação, permitindo-lhe continuar sua obra de salvação. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Aqui, eu refere-se, obviamente, ao Messias Jesus. Além disso, a frase como a menina dos teus olhos descreve a pequena imagem do Messias Jesus na pupila do olho de Deus. Em outras palavras, Deus não desviará seu olhar, mas continuamente velará e contemplará o Messias Jesus, protegendo-o e resguardando-o. Assim como a mãe de Noé não conseguia desviar os olhos dele, constantemente o perseguindo e seguindo, Deus diligentemente velará e protegerá o Messias Jesus. Além disso, a frase esconde-o à sombra das tuas asas significa que Deus velará e protegerá o Messias Jesus, assim como uma mãe pássaro protege e abriga seus filhotes com suas asas. Em outras palavras, Deus velará e protegerá o Messias Jesus do início ao fim de seu ministério. O que você acha? O que isso nos diz? A morte do Messias Jesus na cruz não foi porque Deus o abandonou, nem foi um julgamento por seus pecados, nem foi um erro de Deus, nem foi porque Deus se distraiu momentaneamente e foi a uma aldeia próxima. Em vez disso, a própria morte do Messias Jesus na cruz fazia parte do plano de Deus. Livra-me dos ímpios que me oprimem e dos inimigos cruéis que me cercam. Aqui, os ímpios e os inimigos referem-se àqueles que se opõem, ridicularizam e criticam o Messias Jesus, chegando ao ponto de crucificá-lo. Ou seja, quando o Messias Jesus vier a esta terra, essas pessoas perversas e inimigas se levantarão e o tratarão brutalmente, perseguirão, ridicularizarão, criticarão e até crucificarão. No entanto, pela graça de Deus, o Messias Jesus será libertado desse sofrimento e tribulação. Em outras palavras, essas palavras prefiguram a ressurreição do Messias Jesus. Em terceiro lugar, o texto de hoje fala dos ímpios inimigos que se opõem ao Messias, Jesus. O texto de hoje, Salmo 17, 10, 13, diz: Eles estão imersos na própria gordura, suas bocas falam com arrogância. Eles nos cercam, nos observam enquanto caminhamos e nos lançam ao chão. Ele é como um leão que despedaça a sua presa, como um leãozinho que se esconde em lugares secretos. Levanta-te, Senhor, contra ele e derruba-o, livra minha alma dos ímpios com a tua espada. Eles estão imersos na própria gordura, suas bocas falam com arrogância. Aqui, eles se refere aos incrédulos que se opõem ao Messias, Jesus, ou melhor, que não creem nos méritos do sangue de seu Filho unigênito. Aqui, a palavra gordura significa gordura, gorduroso ou lipídico, e vem da imagem de uma pessoa gorda, com sobrepeso. Por exemplo, ao contrário dos tempos antigos, quase todos são bem alimentados e têm boa condição financeira, então vemos pessoas fazendo todo o possível para perder peso. Mas nos tempos antigos, era difícil encontrar alguém gordo, exceto a nobreza ou a classe alta. E essas pessoas geralmente eram arrogantes. Além disso, gostavam de se vangloriar e se exaltar, ostentando seu poder, conhecimento, aprendizado e riqueza. Isso também se aplica aqui. Aqui, a frase "esses incrédulos estão imersos em sua própria gordura" descreve os ímpios ostentando seu poder, conhecimento, aprendizado e riqueza, vangloriando-se e se exaltando. E, no entanto, embriagados por sua própria arrogância, eles blasfemam e desprezam a Deus.
Cristãos! Onde está Deus? Seus bastardos patéticos! Se você crê em Jesus, pode entrar no céu, dizem eles, zombando e ridicularizando o Messias Jesus. E quem são os ímpios inimigos que se opõem ao Messias Jesus? Agora eles nos cercam enquanto caminhamos, observando-nos atentamente, tentando nos derrubar. Nós aqui se refere a Deus e ao Messias Jesus. Ou seja, nossa caminhada aqui se refere à obra de salvação que Deus e o Messias Jesus estão realizando juntos. Em outras palavras, essas palavras significam que os ímpios e inimigos que se opõem ao Messias Jesus são aqueles que se esforçam para interromper e obstruir a obra de salvação que Deus e o Messias Jesus estão realizando juntos, para destruir, aniquilar e derrubar. Não, eles são servos de Satanás, aqueles que impedem e se opõem ao Messias Jesus e à obra de Deus. E quem são os ímpios inimigos que se opõem ao Messias Jesus? Sou como um leão pronto para despedaçar a sua presa, como um leãozinho que se esconde em lugares secretos. Os ímpios inimigos que se opõem ao Messias, Jesus, não são diferentes dos leões nas planícies, isto é, das feras. Então, o que dizer dessas feras, desses leões? Se você observar aqueles leões nas planícies, verá que eles não têm interesse em Deus, nenhuma preocupação com o julgamento de Deus, o céu ou o inferno. Você verá que eles agem unicamente de acordo com seus desejos carnais, ganância e apetites. Você verá que eles apenas enchem seus estômagos, e quando estão no cio, procuram leoas para dar à luz, então, impulsionados por seus instintos ferozes, despedaçam animais vulneráveis. Os ímpios inimigos que se opõem ao Messias, Jesus, são iguais. Como esses ímpios inimigos não creem na existência de Deus, agirão como feras, completamente indiferentes ao julgamento de Deus, ao céu ou ao inferno. Como não creem na existência de Deus, não acreditarão nas profecias do Messias, Jesus, profetizadas na Bíblia, e agirão como feras. Recorrerão a todo tipo de esquema e artimanha para capturar e matar o Messias, Jesus. Eles recorrerão a todo tipo de plano e artimanha para capturar e matar o Messias, Jesus. Levanta-te, Senhor, confronta-me e derruba-me, livra minha alma dos ímpios com a tua espada. Aqui, Deus se levanta significa a intervenção de Deus no ministério do Messias, Jesus. Além disso, a espada do Senhor simboliza o poder de Deus para julgar os ímpios. Em outras palavras, Deus estará presente no ministério do Messias, Jesus, e com o seu poder majestoso, ele fará os ímpios se ajoelharem, esmagará os seus planos e salvará a vida do Messias, Jesus. Em outras palavras, essas pessoas ímpias se tornaram servas de Satanás, usando todo tipo de planos e artimanhas para destruir a obra de salvação do Messias, Jesus. Não, eles finalmente crucificaram o Messias Jesus segundo a sua própria vontade. No entanto, Deus prometeu ressuscitar o Messias Jesus dentre os mortos. Finalmente, o texto de hoje fala do julgamento de Deus sobre seus inimigos e da ressurreição de Jesus, o Messias. O texto de hoje, Salmo 17, 14 e 15, diz: Salva-me pela tua mão, Senhor, do povo deste mundo, cuja porção nesta vida está cheia das tuas riquezas, que se fartam de filhos e deixam o restante da sua herança para os pequeninos. Contemplarei a tua face em justiça, quando eu acordar, ficarei satisfeito com a tua semelhança. Salva-me pela tua mão, Senhor, do povo deste mundo, cuja porção nesta vida está cheia das tuas riquezas, que se fartam de filhos e deixam o restante da sua herança para os pequeninos. Aqui, a palavra porção refere-se à riqueza, aos filhos e à herança que Deus lhes deu. Aqui, a frase povo deste mundo que recebeu a sua porção nesta vida é usada em contraste com o povo de Deus que ascenderá ao reino eterno dos céus e receberá a bem-aventurança eterna. Ou seja, embora o povo de Deus viva em meio a todo tipo de dificuldades e tribulações nesta terra, isso implica que esta vida não é tudo o que existe na vida, o reino eterno dos céus os aguarda. No entanto, para os incrédulos, esta vida na terra é tudo o que existe na vida. No momento em que morrem após sua vida terrena, o lago de fogo eterno os aguarda. Portanto, eles não têm mais nada a receber na próxima vida, na verdade, eles já receberam sua porção completa na terra. Em outras palavras, esses incrédulos são pessoas lamentáveis que vivem contentes nesta terra com a riqueza e os filhos que Deus lhes deu,
e quando morrem, transmitem sua herança restante aos seus filhos, apenas para caírem na destruição eterna. Não é assim? Apesar de Deus lhes ter dado toda a sua riqueza, filhos e negócios, eles permanecem alheios ao Deus que lhes deu essas coisas. E apesar do fato de o julgamento de Deus estar se aproximando a qualquer momento, eles permanecem completamente alheios a isso. Eles se contentam apenas com suas riquezas terrenas, filhos e negócios, e vivem suas vidas focados e absortos neles. Além disso, não entendem o que é precioso e importante, e se deleitam em deixar apenas riqueza e dinheiro para seus filhos. São verdadeiramente tolos e patéticos. Não é verdade? O que é mais precioso e importante para meus filhos? Não é deixar-lhes riquezas terrenas, mas sim fazê-los conhecer o nosso Deus. Ou seja, é fundamental que eles saibam que Deus existe e que Ele enviou seu único Filho para morrer na cruz, derramando seu sangue e nos tornando seu povo. Em outras palavras, o mais importante é ensiná-los sobre céu para Jesus e inferno para a incredulidade. Não é verdade? Não importa quanta riqueza eu deixe para meus filhos, se eles não conhecerem o mérito do sangue de Jesus Cristo e acabarem no lago de fogo eterno, de que adianta? Portanto, o mais importante para meus filhos é deixar-lhes um legado de fé, um legado de crença. Em outras palavras, é fundamental deixar-lhes um céu de Jesus e um inferno de incredulidade. De qualquer forma, essas pessoas perversas continuarão a viver assim e acabarão no lago de fogo eterno. Mas o que acontecerá com o Messias, o próprio Jesus? Contemplarei a tua face em justiça, quando eu despertar, ficarei satisfeito com a tua semelhança. Aqui, em justiça refere-se ao momento em que o Messias, Jesus, é declarado sem pecado por Deus, ou seja, reconhecido como irrepreensível. Além disso, contemplar a tua face refere-se ao Messias, Jesus, recebendo a graça de Deus. Aqui, despertar refere-se ao momento em que o Messias Jesus ressuscita dos mortos. Ademais, a imagem do Senhor refere-se ao corpo espiritual ressuscitado que Deus nos concederá, ou seja, o corpo celestial ressuscitado. Em outras palavras, esta passagem significa que o Messias Jesus será declarado sem pecado por Deus, não, reconhecido como sem qualquer mácula, e, portanto, receberá a graça de Deus. Como resultado, ele ressuscitará dos mortos, então, revestidos do corpo espiritual celestial e ressuscitado que Deus nos concederá, estaremos contentes. Despertando a imagem do Senhor. Deus. Obrigado. Obrigado. Eu te amo. Obrigado, obrigado, por nos fazer seu povo e nos permitir viver com esperança e expectativa do reino eterno dos céus. Que o Senhor nos abençoe para que possamos nos alegrar na salvação do Senhor e viver sempre com alegria e contentamento em Deus. Eu oro e te bendigo em nome de Jesus. Amém. Se quiser saber mais, inscreva-se e curta.